Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente agora vai resolver a questão 5 da nossa lista sobre sistemas lineares. Essa questão, pessoal, ela envolve, no caso, conhecimentos tanto de matemática como também conhecimentos de química. Então, nesse caso, mais dúvidas, né? E alguns detalhes a mais, vocês podem perguntar ao professor de vocês aí da parte de química. Bom, a questão diz o seguinte: ele quer saber o balanceamento da reação abaixo, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem carbono, hidrogênio, oxigênio, somado com outro átomo de oxigênio. Isso tudo resulta, né, em carbono com oxigênio, mais hidrogênio e oxigênio. Essa, no caso, é o balanceamento que ele quer fazer, né, aí na questão. E a pergunta, fora isso, né, ele quer saber que reação é essa, né? Então aqui a gente tem aqui uma reação. Bom, pessoal, vocês podem, como eu falei no começo, vocês podem pedir mais detalhes ao professor de química e de vocês, mas aqui é o seguinte, ó, a gente tem aqui C2H6O somado, né, com O2. Bom, então essa parte aqui significa o quê? Né? Nesse caso é a queima, né, do álcool etílico, né? Então aqui a gente tem aqui o álcool etílico, né, a queima dele, que no caso ele vai dar, né? Ele vai gerar CO2 mais H2O, ou seja, quando a gente pega o álcool etílico, né? E faz a queima, ele vai gerar, no caso, um vapor de água, né? Vapor de água. É isso, pessoal, que essa reação está nos dizendo. Então, a queima, mais uma vez, a queima do álcool etílico resulta então em vapor de água. E aí, no caso, ele quer fazer aí o balanceamento, né, da reação. Bom, pessoal, como é que a gente vai utilizar os conceitos de sistemas, né, para resolver uma questão desse tipo? Muito simples. Eu vou repetir aqui a reação. Então, a gente pega aqui carbono, hidrogênio, oxigênio, mais oxigênio mais uma vez, que resulta, né, em carbono com oxigênio mais hidrogênio e oxigênio. Então, qual é a dica aqui? A dica, pessoal, é bem simples. Para cada átomo desse daqui, a gente vai adicionar uma variável, tá? Então, eu vou colocar uma variável para cada átomo desse. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente tem aqui esse, né? O2 aqui, CO2 aqui e o H2O. Então, para cada item desse, da reação, eu vou adicionar uma variável. Então, aqui a gente tem x, né? Começa com x. Só consertar aqui. Colocar aqui no caso. Mais O2, né? O2. Então, aqui eu vou chamar de y. Aqui vai ser o nosso z. E aqui vai ser o w. Deixa eu consertar aqui mais uma vez, dar um certo espaço. Aqui vai ser w. Caso no H2O, né? H2O. Professor, eu sempre faço isso? Sim. Então, para cada item da reação, você vai adicionar uma variável. Se na questão tivesse mais itens, então seriam mais variáveis. Isso vai depender da questão. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem, no caso, aqui, 4 variáveis, né? X, Y, Z e W. Então, agora, a gente vai pegar cada átomo. Então, nesse caso, vou pegar aqui, a gente tem o quê? Carbono. Vamos pegar aqui o carbono. Depois, o hidrogênio. E depois, o oxigênio. Então, vamos lá.
No carbono, a gente tem aqui nesse lado, a gente tem 2, né? C2, o que significa que são 2 átomos de carbono. No outro lado, a gente tem aqui, ó, apenas o C, que significa um átomo de carbono. Então, pegando aqui, ó, lembrando da variável, né? Então, a gente vai ter que multiplicar. Então, é x C2, né? Ou seja, a gente vai ter XC2, tá? Estou pegando só o carbono. Isso tem que ser igual ao ZC, né? A gente multiplica, pegando a distributividade. Nesse caso, pessoal, o que significa aqui? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 2x, né? 2x é igual a Z. Então, eu posso escrever dessa forma, tá? Eu posso retirar os Cs, né? Então, pegando só o que interessa. No caso, 2x igual a Z. Isso é a equação, eu vou chamar de equação 1. Vou fazer a mesma coisa nas outras, tá, pessoal? Então, vou pegar agora, depois do carbono, a gente vai pegar a mesma coisa com o hidrogênio. No hidrogênio, a gente tem o quê? Aqui nesse item, a gente tem H6, ou seja, 6 átomos de hidrogênio. Aqui não temos nada. No outro lado, a gente tem H2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio. Então, fazendo a mesma lógica aqui, né? Então, a gente vai ter x vezes 6, né? Então, vai ficar 6x, né? Isso é igual, aqui é H2, no caso, refere-se ao W, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2W. Para ficar mais fácil, eu posso simplificar aqui, ó, e dividir tudo por 2, né? Então, ó, esse 6 dividido com 2 vai me dar 3x. E esse 2 com 2 aqui vai ficar 1, no caso W. Então, W é igual a 3x. Acabou aqui a nossa equação. Vou chamar de equação 2. Por fim, a gente vai agora olhar para o oxigênio, né? Então, vamos lá. No oxigênio, a gente tem, aqui nesse item, um átomo, né? Mais 2 aqui. Isso vai ser igual a mais 2 aqui e outro átomo aqui de oxigênio. Então, olhando só o oxigênio, né? Então, a gente vai ter X, né? Que é só 1, mais, como aqui é O2, então são 2, né? Vai ser 2Y. Isso aí vai ser igual. Agora, olhando para o lado de cá, né? A gente tem aqui, mais uma vez, 2 átomos de oxigênio multiplicado por Z, então fica 2Z, mais, agora aqui, ó, um átomo de oxigênio vezes W, então fica W. Pronto. Então, a gente formou a equação, ó, x mais 2y é igual a 2z mais W. Essa é a nossa equação 3. Olha só, pessoal. Então, a gente tinha aqui da nossa reação, né? Que no caso é a queima do álcool etílico que forma vapor de água. A gente encontrou, então, 3 equações. Percebam que são 3 equações com 4 letras, né? A gente tem, ó, x, Z, W e Y, né? Então, são 4 variáveis para 3 equações. O que isso implica? Isso significa o seguinte: esse sistema ele é indeterminado. Lembra da definição de sistema indeterminado? É só vocês darem uma olhadinha, né, no nosso vídeo 1. Sistema indeterminado significa que ele é um sistema que tem várias soluções. Então, nesse caso, pessoal, não dá para encontrar apenas uma resposta. A gente vai ter infinitas respostas. Então, nesse caso, eu vou trabalhar pegando apenas uma, tá?
Então, olha só. Vamos aqui supor que o x é 1. Tá? Vamos supor que o x é 1. Então, a gente vai pegar isso aqui. Ó. Suponha x igual a 1. Por que, professor, x igual a 1? Porque, nesse caso, como o sistema ele é indeterminado, ou seja, ele possui infinitas respostas, eu posso atribuir qualquer valor que eu quiser, tá? Então, nesse caso, eu vou atribuir x igual a 1. Se o x for igual a 1, na equação 1, na 1, quem é o z? O z é 2. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, z é igual a 2x. Se o x eu disse que é 1, então fica 2 vezes 1, que dá 2. Então, eu já encontrei o x e o z. Nesse caso, eu acho o w. Na 2, né? Equação 2, quem vai ser o w? O w é 3. E, por fim, vamos encontrar aqui o nosso... A gente vai encontrar o x, o z, o w, falta apenas o y, né? Então, eu vou utilizar a equação 3. Na 3, a gente tem o quê? X mais 2y é igual a 2z mais w. Substituindo, quem é o x? 1. 2y eu não sei ainda. 2z, quem é o z? O z é 2, então fica 4, mais o w, que é 3. Isso nos dá, esse 1 vai passar para o lado de lá, então fica 2y. 4 mais 3 é 7, menos 1. Então, isso vai dar 2y é igual a 6. Logo, y é igual a 6 por 2. Eu vou encontrar aqui 3. Pronto. Eu achei todas as variáveis, né? As 4. X é 1, o y é 3, o z é 2 e o w também é 3. Então, a gente pode substituir, né? Então, para a gente ter a reação, para que a reação, né? Para que o álcool etílico, na hora de queima, ele vire vapor de água, então eu preciso de quê? Eu preciso, nesse caso, de 3 átomos carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu preciso dessa multiplicação aqui, ó. 3 vezes isso, mais, perdão, não é 3, né? O x, quem é o x? O x é 1. Então, nesse caso, só preciso de 1 aqui. O x é 1, então aqui fica 1. Mais o y. Quem é o y? 3. Aqui vai ficar 3O2. Isso vai resultar em Z. Z, no caso, é 2. 2CO2, né? Mais W. No caso, quem é o W? O W é 3. 3H2O. Então, esses são os coeficientes, né, necessários para que a reação aconteça. Lembrando, pessoal, isso é apenas uma resposta. Então, nesse caso, eu poderia atribuir várias outras, tá? Nesse caso, eu encontrei esses coeficientes, né? Porque eu assumi que o x era 1. E aí, nesse caso, o x poderia ser outro valor, e nesse caso, eu ia encontrar também valores diferentes, né, para as outras variáveis. Era isso, pessoal. Mais dúvidas, vocês podem, no caso aí, entrar em contato comigo, ou então com o professor de Química de vocês, se vocês já tiverem visto isso na sala. Obrigado, pessoal, e até a próxima.